Dia 28 de setembro de 2025 foi o dia escolhido pelo Senhor para que eu descobrisse a minha gravidez. Na verdade, foi o dia que eu tive a confirmação da minha gestação, mas eu já sabia dentro de mim que eu estava grávida antes mesmo de ter esse positivo. Olá pessoal, eu sou a Jaque, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês como foi que eu descobri a minha gestação. Então, se você quiser conferir tudo, fica até o final desse vídeo. Então vamos lá. É algo muito, como é que eu posso dizer? As pessoas não, acho que muita gente não vai entender, mas eu simplesmente sabia que eu estava gerando, eu sabia que o Senhor tinha colocado uma vida dentro de mim, Ele me trouxe uma certeza muito grande. Aí eu tive alguns sintomas. O primeiro sintoma que eu tive foi vontade de tomar suco de limão. Eu tomei muito suco de limão, coisa de uns 7 copos de suco de limão, num lugar que eu fui com o meu marido. E ele me falou assim: Nossa, você não gosta de suco de limão. Você tomou muitos copos de suco de limão. Eu tomei acho que uns 7 copinhos, sabe? E aí eu falei assim: Não tomei tudo isso. Será? Ele falou assim: Ué, você nem gosta. Gente, eu tomava aquele suco de limão como assim, se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Foi o primeiro sinal de alerta, porque era algo muito diferente do meu paladar. Então eu pensei, meu Deus, eu com vontade de tomar suco de limão, tem alguma coisa errada. Acendeu, tipo, uma luzinha. E o segundo sintoma que também veio como uma confirmação foi quando eu estava na escola, dando aula lá para as minhas crianças, e uma criança passou mal. E na hora que ele foi passar mal, eu não consegui ajudar ele. Eu comecei a passar mal com o cheiro, do vômito. Que ele passou mal do estômago. Eu senti aquilo, eu tive que sair correndo e as pessoas teve que me acudir e acudir ele. E então, isso foi outro sinal de alerta que eu falei, não, eu tô passando mal com o cheiro, assim, só de ver, gente, só de ver ele vomitando, eu passei mal também junto. Todo mundo começou a desconfiar, na verdade, né? E eu mais ainda. E o terceiro sinal que eu tive foi quando uma pessoa usou um medicamento, a base, esses medicamentos para respiração, ela passou no nariz. Só que, gente, ela tava muito longe de mim, eu tava na mesa. E a hora que ela passou, eu peguei e falei assim: Nossa, tá forte o cheiro. Ela falou: Não, não tá forte. Eu passei no meu nariz só. E eu senti muito forte aquele cheiro. Então eu percebi que eu tava já com o meu organismo funcionando de maneira diferente. Mas a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, mas assim, a gente fala, será? Será que é isso? E aí, o que eu fiz? Nós fomos para um lugar, né, com os conhecidos nossos, uns amigos, e eu falei com uma pessoa muito querida. Eu falei assim: Olha, pastora, ela é pastora. Eu falei assim pra ela: Quero muito fazer um teste de gravidez, mas eu tô com medo. E ela falou assim pra mim: Você não tem fé? E foi quando eu tomei coragem e fiz o teste. Só que eu tava com receio de fazer o teste e dar negativo, porque já era algo que eu queria muito no meu coração. E, gente, foi o que aconteceu. Eu fiz o teste mesmo estando grávida e deu negativo. E o que aconteceu? Eu chorei. Foi, acho que, a primeira vez que eu chorei após um teste de gravidez. E talvez você que está assistindo nesse vídeo tenha chorado muitas vezes, tenha estado, né, nesse tempo assim de espera. Eu sei que não é fácil, mas que o Senhor possa te dar graça nesse tempo, né? De espera, fortalecer você, fortalecer a sua família e que você não desista desse sonho. Amém? Então, quando eu fiz esse teste, eu chorei ali ao lado do meu marido, tudo, e eu cheguei na casa do Senhor e eu orei. Só que, gente, eu orei com muita fé, mas depois disso, alguma coisa dentro de mim falava: Você tá grávida. Você tá grávida. Mesmo com o teste negativo, alguma coisa falava dentro de mim: Eu estou grávida, né? Comigo. E, e eu creio que era o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Porque eu podia ter seguido, não feito o exame. Mas apesar que eu ia acabar descobrindo, porque depois eu acabei passando muito
normal, então eu já ia saber que era algo da gestação mesmo. E aí, gente, eu fiz um propósito com o Senhor, sem ninguém saber. Nem meu marido, nem ninguém da minha família, ninguém sabia disso. Na verdade, quando eu fiz o teste, ele deu negativo, só meu marido sabia. E aí eu comentei, acho que com uma pessoa lá da igreja. Mas eu fiz esse propósito e eu falei pro Senhor: Senhor, eu vou esperar até sexta-feira. Se não descer pra mim, eu vou fazer o teste de novo, mas eu vou fazer o beta, HCG, né? Porque eu já tinha a guia aqui comigo. Porque como a gente tava. Não, não. Como a gente estava nesse tempo de tentar, eu tinha uma guia nesse exame comigo. Então eu falei com o Senhor: Senhor, se até sexta-feira não descer pra mim, eu vou fazer esse exame. Ai, meu Deus, os cachorros tá passando. O lixo tá passando. O Teodoro vai latir muito agora. E aí, gente, o que aconteceu? Chegou sexta-feira e não desceu. Não desceu. Chegou sábado, eu falei assim: eu vou esperar mais um dia, porque era pra ter feito no sábado. Eu vou esperar mais um dia. O que que eu fui fazer? Fui ajudar o marido aqui em casa. A gente fazia umas coisas que a gente tava reformando. Aí eu falava assim: nossa, eu tô cansada, hein? E eu fazendo lá as coisas, e eu, nossa, eu tô cansada, sei lá, uma fadiga. Eu falei, nossa, amor, tô mole. Ele falou, vai. Ele brincava comigo, vai, ajudante de ser, vai, servente de pedreiro, senão eu vou pagar seu dia. Gente, eu já tava grávida, mexendo com obra. E a gente nem sabia, ó, nem sabia ainda, né? É que eu tinha aquela certeza, mas era uma certeza, assim, no meu íntimo, né? Mas como eu não tinha o exame em mãos, então eu falei assim: eu tô aqui mesmo, vamos fazer mexer aqui que eu preciso, né? Ajudar ele. No dia 28 de setembro, no domingo, foi o dia que eu fiz o meu beta HCG. E foi o dia que a minha vida mudou para sempre. Depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma. Depois que eu tive a notícia dessa gestação. E eu fui lá cedinho fazer esse exame. Cheguei em casa, não contei pro meu marido, eu dormi. E quando eu acordei, que eu abri o exame e que eu vi, fui analisar, gente, o exame. Eu já tinha visto outros, mas eu não me recordava. Então, eu vou colocar aqui, gente, o resultado para vocês entenderem como que é um exame de beta-HCG. Ó, o meu exame, ele tá escrito aí que deu, eu não vou saber o nome disso daí, tá? Ele deu 220. Para você ser considerada não grávida, tem que dar abaixo de quanto, gente? Inferior a 5,3. Meu beta tava lá em cima, lá em cima. Aí eu fui lá, coloquei na inteligência artificial. Theo, já chegou aqui. Coloquei lá na inteligência artificial, gente. E o que que deu? Que era um positivo, que eu podia estar grávida. E aí, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô grávida. Tive uma reação assim, muito assustada, né? A gente fica assustada, a gente fica, meu Deus, isso é real, porque você vê o exame. Então eu descobri minha gestação muito, muito cedo, muito no início. Por isso que uma semana antes eu fiz teste de farmácia e deu negativo, porque foi bem no início. Então é um alerta para você. Se você tá bem no início da gestação, você for fazer teste de farmácia, cuidado, gente, ele pode dar negativo, tá? Você pode ter um falso negativo aí. Então, toma cuidado, espera mais uma semana, faz de novo para ter certeza mesmo, tá bom? Eu fui lá, gravei um vídeo, né? Pus a câmera, gravei um vídeo, contei pro meu marido. Ele ficou em estado de choque. Não foi igual ele ver um teste de farmácia que tá escrito grávida, igual tá na fotinha, que aparece grávida, que é algo mais concreto. É um exame, então ele não conseguiu decifrar, entender muito bem. Então ele ficava assim, mas quando você fez? Que dia? Não, tem que ver isso, né? Ele ficou meio que em estado de choque, mas depois a ficha dele caiu e tal, e a gente ficou muito grato, comemorou e agradeceu muito ao Senhor. E depois disso eu fui lá, fiz um outro teste de farmácia e deu positivo. Esse deu positivo. E é o da foto, que aparece de 2 a 3 semanas de gestação.
Então, gente, foi assim que eu descobri a minha gravidez. Foi entre esse processo todo aí de sentir sintomas, de ter esse tempo de espera, né, do Senhor, e me tratando, me mostrando que era o tempo certo, né, dessa criança chegar. Em meio a tudo isso foi que eu descobri a minha gestação. Bom, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, né, como que foi a minha descoberta. Eu creio que foi diferente, porque a maioria das grávidas, elas descobrem no teste de farmácia. Poucas pessoas têm um falso negativo, né? Mas eu tive um falso negativo. Deixem abaixo, gente, como que foi a experiência de vocês, tá? Como que vocês descobriram, se foi rápido, se foi por teste de gravidez, se foi por beta, se você sentiu também. Deixa aqui a sua experiência, comenta aqui embaixo que eu vou ler também. Se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever e compartilha esse vídeo com as suas amigas. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.